nós vamos ter também no dia 22, né, o julgamento do Bolsonaro no Tribunal Eleitoral, no Supremo. O senhor acha que vão pedir vistas ou... O ministro Benedito, ele distribuiu o voto dele aos colegas precisamente para ninguém ter que pedir vista. Porque quando você já tem o voto do colega, você pode, e normalmente esses autos eles estão à disposição, eles são autos eletrônicos, estão à disposição de todos os ministros, ele já pode matar ali mesmo as dúvidas que ele tiver. Então, no fundo, quer dizer, essa distribuição prévia do voto é precisamente para evitar pedidos de vista. E eu tenho certeza que também o presidente não vai querer esse processo tomando conta da pauta de várias sessões do TSE. Então, acredito que também deve haver um pedido do próprio presidente aos seus pares, né, para que, por favor, não criem embaraços desnecessários. Isso não significa que o ministro não possa ter dúvida, né? Não possa ter dúvida a respeito, vamos dizer, de aspectos dos fatos, do direito, e queira um tempo para refletir. Mas acredito que tudo está sendo feito para isso não acontecer. Está sendo tudo feito para isso não acontecer. Então, eu acredito que vai ser, sinceramente, eu acho que vai ser vacuo. Qual é o seu palpite, doutor Eugênio? Porque, politicamente, claro, tem muitas razões jurídicas para tornar Bolsonaro inelegível, mas, politicamente, a gente sabe que seria interessante ter uma unanimidade, quase, no TSE, para dar força a essa decisão. Qual que é seu palpite? 7-0, 6-1, 5-2? Olha, a verdade é que nós temos ali 2 ministros que olhariam o Bolsonaro com, vamos dizer, com um olhar mais benevolente, né? Um seria o Cássio, o ministro Cássio, e outro seria o ministro Álvaro Araújo, né? Tirando esses 2, eu acho que os outros vão, provavelmente, votar com o relator, seja qual seja o voto. Né? Agora, então você acha que 5-1, 5-2? Seria 5-2. Né? Mas eu acho que pode ter nós podemos nos surpreender e termos uma unanimidade. Tá? Porque o fato é que 8 de janeiro está, vamos dizer, muito forte, gravado muito forte na mente dos juízes. Tá? O que aconteceu, aquela iconoclastia de terem entrado no Supremo Tribunal Federal e vandalizado o Supremo Tribunal Federal, isso pegou muito pesado em todos eles. Então, acho muito difícil alguém querer passar a mão na cabeça numa situação dessa. Para mim, está muito claro qual é o destino do Bolsonaro. Tá? Agora, ele tem mais 16 outras ações, né, para responder. E nessas outras ações, mesmo que ele, vamos dizer, já tenha sido declarado inelegível, aquelas ações não perdem seu objeto, porque aquelas ações têm vários outros corréus. Né? Inclusive o Walter Braga Neto, o Mourão, a Carla Zambelli, né? O Chupetinha, o Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Então, tem muita gente ali na fila. O Bolsonaro virá em algum momento a ser condenado criminalmente, penalmente, pelo Supremo, em outra instância, pelo crime principal que ele cometeu, que é o atentado à democracia? Eu acredito que sim, mas eu acho que isso passa fatalmente, primeiro, pela inelegibilidade. Porque no momento em que o TSE tiver estabelecido a inelegibilidade dele e, portanto, declarou o culpado de abuso de poder político, né? Portanto, capaz de perder o mandato e perder a elegibilidade, isso já é uma constatação que vai diretamente ser vinculada ao crime contra o Estado Democrático de Direito. Bolsonaro deverá ser indiciado. Tá? Deverá ser indiciado. Agora, ainda tem uma distância até a condenação. A Lava Jato mostra hoje claramente como os desembargadores lá do TRF4 combinaram com a operação o acórdão contra o presidente Lula, tá? Na apelação. Foi tudo combinadinho. Tá? Isso hoje está muito claro. Portanto, eles estão, sim, nesse mesmo rol de culpados, tá? Que abusaram do direito, abusaram dos seus poderes e deverão responder, sim. E o Moro? Claro. O senhor vê o Moro sendo condenado pelo Supremo? O senhor vê a possibilidade do Toffoli abrir um inquérito, investigar o Moro? Eu acredito que a situação é parecida com o do Bolsonaro. Ele vai primeiro passar pela inelegibilidade. Tá? Que aí fica mais fácil, porque aí você tem já, vamos dizer, um carimbo no formulário. Tá? Aquilo que ele fez com o Podemos é minimamente vergonhoso. Tá? De ficar sendo remunerado o ano inteiro pelo Podemos e depois mandar uma banana para o partido e se candidatar por outro e usar esse dinheiro que ele recebeu de outro partido para, né, de certa forma, para financiar a campanha dele. Né? E aí é disso que se trata. E isso está no TRE do Paraná. Mas, bom, daquele canto lá eu não espero muito, não.
na República de Curitiba. Agora, isso vai chegar no TSE algum momento. Agora, se confirmar todas essas denúncias que a gente já tem em mãos, né, inclusive por conta das trocas de mensagens, né, do Moro com o Dallagnol, enfim, tudo que veio à tona aí, você acredita que ele também corre o risco de ser preso, condenado e preso, o Sérgio Moro? É um caminho mais longo, né? Porque, vamos dizer, a nossa justiça tem uma dificuldade enorme de responsabilizar magistrados, né? A não ser quando se trata de erro judicial. Né? No caso, é muito mais do que erro judicial, aqui nós temos dolo judicial. Né? Mas é muito complicado. Vamos dizer, há uma resistência enorme. Agora, já no CNJ, não. No CNJ é mais comum esse tipo de coisa acontecer. Eu acredito que ele vai passar, provavelmente, em algum momento, por um processo depois que a Corregedoria Nacional identificar abusos, é possível que abram um processo para converter a exoneração dele em demissão. Né? Isso é possível, porque isso tem consequências. Né? Porque se você é demitido do serviço público, você não pode assumir outro cargo público, certo? Então, ele pode ser retroativamente demitido, ou seja, você converte aquela exoneração dele, que foi apenas um desligamento dele do serviço público, né, em demissão. Aí é pena. E se ele tiver pena de demissão, isso tem consequências. Inclusive, nem o OAB ele pode tirar. Né? E aí, sim, demitido, aí vai-se também para as consequências, eventualmente, de natureza penal.